O que eu vou te contar envolve uma das maiores máquinas já construídas pela humanidade. Uma muralha de concreto com 2,5 km, criada para conter a força de um rio inteiro. Ela é tão pesada, mas tão pesada, que os cientistas mediram e descobriram uma coisa perturbadora. Essa construção atrasou de leve a rotação da Terra. Uma obra feita por gente que muda a velocidade com que o planeta gira. E ela é só a primeira das máquinas gigantes que eu vou te mostrar hoje. Máquinas que geram energia numa escala difícil de imaginar. Cada uma delas é um recorde mundial. Cada uma é um monstro de concreto, aço ou átomos. Mas eu não te trouxe aqui só para você admirar o tamanho delas, porque no fim desse vídeo eu vou te mostrar uma quarta máquina. Uma que não gera energia nenhuma. Pelo contrário, ela devora. Ela consome tanta eletricidade quanto uma cidade inteira. E ela está se multiplicando pelo mundo numa velocidade que está deixando os engenheiros preocupados. Porque toda essa energia colossal que você vai ver agora pode não ser suficiente para alimentar o que a gente acabou de criar. Mas vamos começar pela água, pela máquina que mexeu com a rotação do planeta. Estamos na China, no rio Yangtze, o terceiro maior rio do mundo. E aqui está a barragem das Três Gargantas, a maior usina de energia do planeta inteiro. Não a maior hidrelétrica, a maior usina, ponto, de qualquer tipo. Deixa eu tentar te dar o tamanho disso. A parede tem 185 metros de altura, mais ou menos um prédio de 60 andares, e se estende por 2,5 km de comprimento. Para construir ela, foi preciso remover mais de 1 milhão de pessoas de suas casas. Cidades inteiras, com 2.000 anos de história, foram inundadas e desapareceram para sempre debaixo da água. E lá dentro dessa parede batem os corações da máquina. 32 turbinas gigantes, cada uma do tamanho de uma casa. Quando o rio passa por elas, elas giram e transformam a força bruta da água em eletricidade. Juntas, essas turbinas geram 22.500 megawatts. Se esse número não te diz nada, deixa eu traduzir. É energia suficiente para abastecer um país inteiro de porte médio. E aqui está o dado que dá arrepio. O reservatório atrás da barragem guarda tanta água, mas tanta água, que o peso dela é de 40 bilhões de toneladas. Os cientistas da NASA calcularam que mover esse tanto de massa para cima da superfície da Terra alterou levemente a rotação do planeta. Deixou o dia um pouquinho mais longo. Uma fração minúscula de segundo, é verdade. Mas pensa no que isso significa. A gente construiu uma coisa tão grande que o próprio planeta sentiu. Só que a água tem um limite. Ela depende do rio, da chuva, das estações. E a fome de energia do mundo não para nunca. Então a humanidade foi atrás de uma força muito mais concentrada, muito mais perigosa. A força que existe dentro do átomo. E isso nos leva para a segunda máquina do outro lado do mar, num país que tem uma relação de amor e trauma com essa energia. Se você está gostando, se inscreve no canal e deixe seu like, porque essa segunda história tem drama de verdade. Estamos no Japão, na costa do mar do Japão. E aqui está Kashiwazaki Kariwa. O nome é difícil, então vou chamar de usina de Niigata, que é a região onde ela fica. É a maior usina nuclear do mundo. Essa usina tem 7 reatores nucleares. Juntos, eles podem gerar mais de 8.000 megawatts. É tanta energia que essa única usina consegue abastecer 16 milhões de casas. Uma cidade do tamanho de uma megalópole inteira, alimentada por um só complexo à beira do mar. E o jeito que ela faz isso é quase mágico, se você parar para pensar. Lá dentro dos reatores, átomos de urânio são quebrados. Quando um átomo desse se parte, ele libera calor. Um calor absurdo. Esse calor ferve água. A água vira vapor. O vapor gira as turbinas e as turbinas geram eletricidade. Ou seja, eles estão fervendo água com a energia mais primordial do universo. A mesma que faz o Sol brilhar. Para, no fim, girar uma turbina. Mas o átomo cobra um preço pelo medo. Em 2011, um terremoto seguido de um tsunami atingiu o Japão e causou o desastre nuclear de Fukushima em outra usina. O mundo inteiro viu. E o Japão, apavorado, desligou quase todos os seus reatores. Inclusive a usina de Niigata, a nossa gigante. Ela ficou parada, silenciosa. Por mais de 10 anos,
O maior complexo nuclear do mundo ficou ali, adormecido, sem gerar nada. Até agora. Porque em 2026, depois de mais de uma década, o Japão tomou uma decisão difícil e começou a religar a usina de Niigata, reator por reator. Por quê? Porque a fome de energia venceu o medo. O Japão precisa dessa eletricidade. O mundo precisa. E aqui, uma coisa começa a ficar clara. Uma pergunta que vai crescendo. Por que, de repente, todo mundo está desesperado por mais energia? Segura essa pergunta. A resposta está na quarta máquina. Mas antes, tem um problema com as duas gigantes que a gente viu. A represa alaga cidades. A nuclear assusta o mundo. As duas têm um custo pesado. E aí, a humanidade sonhou com uma terceira via. Uma energia que não alaga nada, não explode, não deixa lixo radioativo. Uma energia limpa, tirada do nada, do próprio ar. E para buscar isso, foram parar num dos lugares mais inóspitos do planeta. Bem-vindo ao deserto de Gobi, um dos lugares mais hostis da Terra. Frio de rachar, seco, quase sem ninguém. O tipo de lugar que a humanidade sempre ignorou, porque não servia para nada. Só que o Gobi tem uma coisa de sobra. Uma coisa que de repente virou ouro, vento. E foi aqui que a China construiu isso. O maior parque de energia eólica terrestre do mundo. O nome é Jiuquan, mas ficou conhecido como a Base Eólica de Gobi. E parque é uma palavra pequena demais para descrever o que é isso. São milhares e milhares de turbinas gigantes se estendendo pelo deserto até onde a vista alcança. Um exército de cataventos de aço, cada um mais alto que um prédio, girando dia e noite. A ideia é simples e genial. O vento gira as pás giram um gerador. O gerador faz eletricidade. Sem queimar nada, sem alagar nada, sem risco nuclear. Só o vento, de graça, que sopra no deserto de qualquer jeito. O projeto foi pensado para chegar, um dia, a dezenas de milhares de megawatts, rivalizando com as maiores usinas do mundo, feitos só de vento. Mas teve um problema que quase ninguém pensa quando fala de energia limpa. De que adianta gerar toda essa eletricidade no meio do deserto se as cidades, as pessoas, as fábricas estão a milhares de quilômetros dali? A energia precisava viajar. Então, a China teve que construir uma segunda obra gigante, quase tão impressionante quanto o parque. Uma linha de transmissão de 2.400 quilômetros, para levar a energia do vento do deserto até o outro lado do país. Imagina a distância. É como levar energia de uma ponta do Brasil até a outra, por um fio só. Então olha o que a humanidade fez. Domou a água num rio que mexeu com a rotação da Terra. Domou o átomo, a energia das estrelas, numa usina à beira-mar. E domou o vento, num deserto onde antes não vivia ninguém. 3 formas de arrancar energia do planeta, cada uma um recorde mundial, cada uma um monstro de engenharia. Você pensaria que é energia mais que suficiente, não é? Que com gigantes desse tamanho, a gente resolveu o problema. Mas é aqui que a nossa história vira. Porque enquanto a gente construía essas máquinas para gerar energia, a gente criou, quase sem perceber, uma outra máquina. Uma que faz o contrário. E a fome dela? A fome dela é de assustar. Essa é a quarta máquina. E ela não é uma represa, nem uma usina. É isto, um data center, um galpão gigantesco, cheio de computadores, empilhados até onde a vista alcança, piscando dia e noite, sem parar nunca. O maior data center do mundo fica na China, na Mongólia interior, e cobre uma área de 1 milhão de metros quadrados, do tamanho de um bairro inteiro, feito só de máquinas. E esses computadores não dormem. Eles trabalham 24 horas por dia, processando dados. Os seus dados, as suas fotos, os seus vídeos, as suas mensagens, as suas buscas. Tudo que existe na internet mora num lugar físico como esse. E manter tudo isso ligado consome uma quantidade de eletricidade que é difícil de acreditar. Um único data center grande desses pode consumir tanta energia quanto uma cidade de 750 mil pessoas. Uma cidade inteira, só para manter os computadores ligados e frios. E aqui está a parte que muda tudo. Até uns anos atrás, esse consumo era grande, mas era estável. Só que aí aconteceu uma coisa: a inteligência artificial. Aquela que escreve textos, cria imagens, responde perguntas. Toda vez que você pede alguma coisa para uma dessas IAs,
não é mágica. Tem um data center desses, em algum lugar do mundo, esquentando, gastando energia, para te responder. E de repente, o mundo inteiro quer usar inteligência artificial ao mesmo tempo. O resultado é uma explosão de fome de energia que os especialistas nunca viram igual. Para você ter uma ideia, os data centers do mundo, que já engoliam muita eletricidade, estão num caminho para consumir, sozinhos, mais energia que países inteiros. E a corrida é tão grande que as empresas de tecnologia estão brigando por eletricidade. Estão construindo data centers do tamanho de cidades que sozinhos vão precisar de 1 gigawatt de energia. 1 gigawatt é praticamente a potência de uma usina nuclear inteira para alimentar um data center. Agora junta tudo. Lembra da pergunta que eu te pedi para segurar? Por que todo mundo de repente está desesperado por energia? Por que o Japão religou a maior usina nuclear do mundo depois de 10 anos de medo? Aqui está uma boa parte da resposta. Porque a inteligência artificial chegou com uma fome que a gente não estava preparado para alimentar. As represas, os reatores, os parques de vento, a gente construiu tudo isso ao longo de um século. E agora, em poucos anos, a IA está pedindo tanta energia que todos esses gigantes juntos começam a parecer pouco. E é aí que mora o que eu acho mais fascinante nessa história toda. A gente sempre imaginou a inteligência artificial como uma coisa que vive na nuvem, algo leve, invisível, flutuando no ar. Mas isso, infelizmente, é uma ilusão. A IA não vive na nuvem. Ela vive nesses galpões gigantes, feitos de concreto e metal, que esquentam, que precisam ser resfriados com rios de água, e que devoram a energia de cidades inteiras. A coisa mais avançada que a gente criou depende das coisas mais físicas e brutas que existem: energia e água. As mesmas que essas represas, esses átomos e esse vento produzem. Então talvez a verdadeira corrida do nosso século não seja quem tem a inteligência artificial mais inteligente. Talvez seja quem tem energia para alimentar ela. Porque uma IA sem energia é só um monte de metal parado. Os países que dominarem essas máquinas gigantes, as represas, os reatores, os ventos, esses vão ser os donos do futuro. Não por causa da força bruta, mas porque só eles vão poder ligar os cérebros artificiais que estão sendo construídos agora. A gente começou esse vídeo com uma represa tão pesada que mexeu na rotação da Terra. E terminou com uma máquina invisível, feita de dados, que pode acabar exigindo mais energia que todas as represas do mundo. Em um século, a gente saiu de domar a natureza para gerar luz. Para domar a natureza, para alimentar uma mente que a gente mesmo inventou. E a pergunta que fica no ar, a que ninguém sabe responder ainda, é essa. A gente vai conseguir construir energia rápido o suficiente para acompanhar a fome do que a gente criou? Ou, pela primeira vez na história, a nossa própria invenção vai pedir mais do que o planeta consegue dar? Me conta aqui embaixo o que você acha. A inteligência artificial vale todo esse consumo de energia? Ou a gente está criando uma fome que não vai conseguir alimentar? E qual dessas 4 máquinas te impressionou mais? A represa que mexeu na Terra? A usina nuclear que ressuscitou? O exército de turbinas no deserto? Ou o data center que engole cidades? Se esse vídeo te fez olhar para a tecnologia de um jeito diferente, se inscreve, ativa o sino e compartilha com aquele amigo que acha que a inteligência artificial é só um programa de computador. Mostra para ele o tamanho real da coisa, porque a verdade, às vezes, é grande demais para caber numa tela. Ela precisa de um rio, de um átomo e de todo o vento de um deserto.